Muitas vezes temos dificuldades em identificar por que ocorre um erro no cálculo, pela quantidade de informações envolvidas ou pelo tamanho da planilha. Podemos prever alguns erros ou tipos incorretos de dados nos cálculos. Agora vamos estudar as funções eTexto e eNúmero. Ok, eu vou pegar aqui e vou apagar então o nosso cálculo de total. Perfeito. E vou fazer novamente. Então, igual, o que é total? Total, então, abre parênteses, valor unitário aqui, vezes a quantidade, fecho parênteses, mais o meu ICMS. Enter. Perfeito. E agora eu posso copiar para as outras. Se eu der um delete aqui na alíquota, olha o que ocorre. Aparece valor. Por que aparece valor? Porque como vocês viram no cálculo, eu estou multiplicando o valor unitário com quantidade e o resultado eu somo com esse valor. Então eu estou somando um número com texto e é por isso que aparece valor. Então eu preciso verificar se aqui tem texto ou não antes de calcular. É o que nós vamos fazer. Então percebam que eu vou trabalhar sempre aqui na barra de fórmulas para ser mais visível, mas vocês podem trabalhar diretamente na célula. Então eu vou apagar o cálculo e vou fazer um teste, sempre com a função C. Abro parênteses e aqui eu vou utilizar o eTexto. Então eu inicio com e procuro aqui o eTexto. O eTexto está aqui. Como você pode verificar aqui na legenda, ele verifica se um valor é texto e retorna verdadeiro ou falso. Vou dar um Tab para selecionar a função e vou clicar aqui. Então, ele está perguntando, o conteúdo que está nesse local é um texto? Ele vai dizer verdadeiro porque é um texto. Dizendo verdadeiro, eu volto para a função C e vou colocar a resposta. A resposta do C é assim, erro no cálculo. Ou posso colocar assim, alíquota ICMS errado ou ausente. Vou colocar assim, ICMS errado. Então, se for um texto, se for verdade aqui um texto, então, possui um erro. Ponto e vírgula. Agora, se aqui tiver um número, então ele vai dizer, é texto? Não, falso. Aí ele vai executar o cálculo. Então aqui eu coloco a fórmula do total. Esse vezes este, fecho parênteses, mais o ICMS. E fecho parênteses do C. Dou um Enter. Olha só o que acontece. Ó. ICMS errado. Ele não aparece valor. É mais fácil de entender. Vou copiar para as outras fórmulas. Olha só. Se eu colocar aqui a alíquota, ele calcula corretamente. E se eu colocar zero, ele também calcula corretamente. E se eu deletar, ele mostra que possui um erro no local. Ok, eu fiz um teste verificando se o conteúdo da coluna ICMS era texto. Se fosse texto, então eu colocava como ICMS errado. E se não for, eu executava um cálculo. Então agora eu vou fazer o seguinte, essa célula aqui ela pode conter dois valores, textos e números. Então agora, ao invés de testar se é o texto, eu vou apagar aqui e vou executar o teste se é número. Então vamos lá, clicando aqui, vindo na barra de fórmulas, vou digitar igual e vou iniciar a função C. Abro parênteses e vou fazer o teste lógico. Inicio a função e tenho várias funções aqui que é um conjunto de funções Você pode testar as outras funções que eu não mostrei para você ainda. Eu vou utilizar essa daqui, que é a eNúmero agora. A eNúmero, então, verifica se um valor é número e retorna verdadeiro se for número. Se não for número, retorna falso. Então, perfeito. Então, eu vou dar um Tab para aceitar e vou verificar, então, se o valor que está aqui é um número. Fecho parênteses. Continuando a minha função C, se o valor for número, ele faz verdadeiro. Se for verdadeiro, o C faz o quê? O C vai executar um cálculo, que é o cálculo do total. Valor unitário vezes quantidade
fecha parênteses, mais o número que estiver aqui na alíquota. Perfeito. Ponto e vírgula. Agora, se não for o número aqui, o é número for um texto, como está agora a alíquota, então o que acontece? Eu vou informar que o ICMS, maiúsculo, né? ICMS, está errado. Ok? Entre aspas, porque é texto, fecho o parênteses do C e dou um Enter. Então perceba que eu tenho o mesmo resultado. Ó, ICMS errado, porque aqui eu tenho texto. Se eu jogar aqui valores, então 0%, ele calcula 0% de ICMS e executa o cálculo. 7%, perfeito. Então, com é número, eu também posso testar a mesma situação. São mais duas ferramentas para verificar a consistência das informações nas células para os cálculos e você deve treinar bastante para montar estas fórmulas.